Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo. Hoje eu vim ensinar vocês como dar o efeito de dourado com lápis de cor. E para isso eu fiz esse desenho desse sino, já que a gente tá aí na época de Natal. E eu vou deixar esse mesmo desenho para quem quiser treinar a pintura no blog. Então eu fiz esse desenho no Ibis Paint X e vou disponibilizar para vocês pintarem no blog. O link do blog fica aqui embaixo nas descrições do vídeo. Então, gente, só clicar lá, baixar a imagem e uma dica. Tá vendo que eu imprimi a imagem do tamanho do meu dedo? Ela é uma imagem pequena, tá bom? Então toda vez que vocês forem treinar uma pintura nova, se você não é acostumado a pintar com lápis de cor, ainda tá aprendendo, o meu conselho para você é o seguinte: sempre pinta uma imagem pequenininha. Por quê? Porque se você quiser pintar uma imagem gigante, você não vai ter paciência, você vai ter muita pressa de ver o resultado que você não vai conseguir ter paciência de pintar. Isso acontece com muitas pessoas. Eu não tenho paciência para pintar. Mas não é que você não tem paciência, é que você imprime um desenho gigante e daí você vai perdendo a paciência porque aquilo demora, tá? Então se ele for pequenininho, só para treinar o efeito, só para ver se você consegue aprender, é melhor. Daí você faz o efeito, gostou, daí você pode tentar fazendo um maior, porque daí você sabe que se você fizer com paciência, você vai chegar naquele resultado, tá bom? As cores que eu vou utilizar são essas aqui. Eu escolhi lápis de cor da Faber-Castell, da linha escolar, mas você pode usar o lápis de cor que você tem na sua casa. O importante é que as cores sejam vivas, sejam fortes, tá bom? Então tem um lápis amarelo, marrom, roxo e preto. Mônica, você não vai falar qual a cor correta que vem escrito no lápis de cor para mim pegar igual? Gente, não precisa ser igual, pode ser o roxo que você tiver, tá bom? Pode ser da marca de lápis de cor que você tiver também. Então esse roxo aqui, o nome dele é Carmim, tá? No da Faber-Castell. E esse daqui é simplesmente amarelo, simplesmente marrom e preto, tá? É o que tá escrito neles mesmo. A gente vai começar com o roxo. Primeiro eu vou fazer as sombras no sino utilizando o roxo. Mas antes disso, eu vou explicar como funciona a pintura. É sempre legal você treinar a pintura antes de você passar pelo seu desenho, para ver se você gosta do efeito, para daí, né, não estragar o desenho que você vai pintar. Então, vamos lá. Aqui eu passei o roxo bem fraquinho e o roxo um pouquinho só mais forte. Aqui o marrom mais claro. Esse mesmo marrom, é o marrom escuro, mas eu passei ele bem fraquinho, então ele ficou uma tonalidade mais clara e uma tonalidade um pouquinho mais escura. Gente, eu não apertei em nenhum momento, apertar ele fica assim, tá? Bem mais escuro, que nem o roxo, se apertar fica bem mais escuro. Pra que eu quero mostrar isso aqui pra vocês? Vocês sabiam que a cor roxa é a cor contrária do amarelo? Quando se trata de uma cor contrária, se você passar a cor mais clara por cima, ela se torna tipo uma sombra. Então, por exemplo, você quer sombrear o amarelo, fazer as áreas mais escuras do tom amarelo, e você não tem ocre ou laranja, sei lá, você pode utilizar o roxo. Então, ó, vou até passar aqui para vocês verem como fica, ó. A hora que a gente passa o amarelo por cima do roxo, ele se torna um marrom. Isso é muito legal. Na verdade, né, quando tá bem fraquinho assim, ele vira tipo um ocre. E quando tá mais escuro, ele vira um marrom claro. Então, é uma forma de vocês trabalharem. Mônica, por que você tá mostrando isso? Bom, numa caixa de lápis de cor de 12 cores, você não tem marrom claro e nem ocre para você poder trabalhar, né? Às vezes em ocre, não lembro, mas acho que não. Então, você pode estar trabalhando com o roxo para escurecer o amarelo, entendeu? E é o caso do sino. Eu só tô usando cores que vem numa caixa de 12 cores. Como na caixa de 12 cores não tem marrom claro, eu não estou usando marrom claro e nem o ocre. Então é uma cor que todo mundo tem em casa. E Mônica, por que você tá passando o amarelo em cima aqui do marrom? Então, tô passando só para vocês poderem comparar a diferença entre os dois, né? Ó, fica só um pouquinho mais escuro, né, o tom, do que esse daqui. Então você consegue fazer um degradê utilizando marrom, clareando, passando pro roxo e depois passando o amarelo por cima deles todos. Como assim? Vamos lá. Agora a gente vai fazer um degradê com as 3 cores, 4 cores na verdade, né? A gente vai começar com o preto. Eu vou apertar ele aqui um pouco, bem pouco,
E aos pouquinhos, gente, a gente vai tirando a pressão da mão para ele ir clareando, tá vendo? Eu gosto muito de pintar em bolinha, porque eu acho que fica muito bom. Ah, ficou cheio de branquinho. Gente, passa várias vezes até você achar que tá bem preenchido. Quanto mais preenchido a pintura estiver, mais bonito ela vai ficar, tá bom? Fez isso, daí a gente passa pro marrom. E o marrom você vai passar aqui por cima do preto, ó. Eles vão se misturar. E daí, do mesmo jeito, sem acarcar. Eu não tô acarcando, tá, gente? Tô apertando só um pouquinho, não a ponto de ficar assim, o jeito que tava aqui. Assim, ó, que eu tô passando, tá? Ó, se você aperta assim, a hora que você vai passar outra cor por cima, não pega direito, tá? Então, se você já foi pintar algum desenho e não conseguiu misturar cores, é por causa disso. Você só pode apertar a última cor que você vai passar pra misturar bem as cores, né? E virar tipo um blender. Então, ó, tô passando aqui. Já misturou essas duas cores. Vou clarear. E vou pegar o roxo. E vou passar aqui por cima. Então, passa aqui por cima o roxo. E vai indo. Também tô passando de uma maneira mais suave, não assim acarcado. Ó, assim. Tá? Depois eu vou clareando. Então, tô passando dessa maneira até completar praticamente assim todo o marrom que tem aqui, ó. Daí você vai passando e vai pintando. Completou todo o marrom, daí você começa a pintar mais fraquinho, ou deixar bem mais fraco, o máximo que você puder. Então, volta lá. Volta lá e vai com toda a paciência. Eu já tô pintando de jeito que seja até mais rápido, porque eu vi que muitas pessoas não têm paciência pra pintar, né? Então, desse jeito, se você passar várias camadas, pelo menos você completa o desenho. Mas se vocês querem realmente aprender como fazer degradê e deixar ele lindo, lindo mesmo, assim, com muita paciência, tem um vídeo no canal que pode ajudar vocês. Eu vou deixar ele aqui em cima nessezinho. Eu ensino a fazer degradê e a misturar cores, tá? Então, acho que aquele vídeo tá excelente para você entender de uma vez por todas como fazer realmente o degradê, tá? Aqui tá sendo uma explicação bem basiquinha. Ó, não foi pintado com muita paciência, né? Mas é só para explicar. Então, preto, marrom, roxo. Formamos um degradê de 3 cores e vamos passar para o amarelo, né? Que é esse efeito aqui que vai dar a ideia de dourado, tá? Então, ó, passa o amarelo por cima de tudo. E, gente, lápis de cor é assim. Quanto mais cores você usar para fazer sombra, quanto mais misturas de tons, mais bonito fica, mais destaca o seu desenho. Então, é super legal você trabalhar a ideia de fazer, assim, essas misturas de cores, ó. Então, ficou um efeito aí que a gente vai usar no sino para fazer o dourado. Então, aqui eu só expliquei o que a gente vai fazer. Por quê? Porque o meu sino tá pequenininho, né? E daí vocês vão ver o sino e vão falar, nossa, mas eu não entendi o que ela fez ali. Por quê? Porque tá pequeno o espaço para mim pintar. E a gente vai ter que fazer um degradê bem pequenininho aqui. Mas é isso aqui que eu vou fazer. Eu vou misturar o preto, o marrom e o roxo e passar o amarelo. Bom, aqui está o sino e vamos começar com o tom roxo. Primeiro a gente vai definir onde fica a luz do sino. Eu vou querer que tenha uma linha de luz bem no meio. Então, como a luz vai ficar aqui bem no meio, essa parte a gente vai fazer um tom mais claro, essa parte um tom mais escuro, tá? Então, vou fazer só essa fileirinha aqui do meio, essa parte aqui, ó. Primeiro só para vocês entenderem. Então, aqui é o meio, é o brilho. Vou vir pro lado e vou fazer uma pequena faixinha um pouquinho mais claro, seguindo o formato aí do sino, ó. Então, uma faixinha bem clarinha aqui com o roxo, assim. Vou dar um espaço e vou fazer uma outra faixinha com o sino. Ai, meu Deus do céu, falei errado, gente. Fazer outra faixinha com o roxo, a faixinha com o sino. Pessoa aqui fica tão concentrada na hora de pintar que pra falar vai errando tudo. Ó, aqui eu vou fazer só um pouquinho mais forte do que esse daqui. Tem pessoas que gostam de deixar um brilho na lateral. Se você quiser deixar, pode deixar.
que no meu caso não vai sobrar muito espaço, dá pra fazer com caneta depois também, né? Então, ó, deixei uma faixinha aqui mais clara, uma um pouquinho mais escura ali, e desse outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Então, aqui é o brilho no meio, vai partir mais pra cá. Eu vou fazer bem fraquinho, só pra demarcar onde eu quero, porque desse lado aqui vai vir o preto e o marrom. Então, ó, tô fazendo a mesma ideia, uma faixinha menor, e aqui vai ser uma faixinha bem maior, indo pra lá. Ó, tem uma listra de luz ali no meio, não sei se vocês conseguiram visualizar. E daí a gente vai começar a fazer aquela ideia do degradê. Eu vou pegar aqui, ó, a ponta e vou passar o preto, e já vou fazendo um degradêzinho aqui bem suave. Já vou passar para o marrom. E continua esse degradêzinho, ó. E já vou passar aqui para o roxo nas duas cores, indo pra cá, tipo assim. Então, aquele degradê que a gente fez aqui, bem pequenininho. Daí a gente pega, dá um espaço para ter uma faixinha ali de luz e começa de novo com o preto. Vai clareando, tem pouco espaço, então não pode, né, preencher muito. Daí vai pro marrom, ó, e o roxo. Daí a gente passa aqui, com o roxo. Se você quiser, desse outro lado, você pode passar o marrom também, bem de levinho. Então, vou passar aqui nas pontinhas um marronzinho, ó. Vou dar só uma escurecidinha. Aqui tá bem fraquinho, eu não quero que escureça muito. Vou passar bem de leve, a mistura entre os dois. Feito isso, vamos para o nosso queridinho amarelo. Lembrando que aqui no meio vai ser o brilho. Na verdade, eu deixei isso aqui muito próximo do brilho, né? Mas vou tentar fazer o efeito do brilho aqui bem no meio. Então, vamos começar pra cá. A gente vai apertar um pouquinho mais o amarelo em cima para ir misturando essas cores, tá? Então, ó, vai pintando por cima. E aqui no meio a gente tem que fazer um degradê. Então, o amarelo, a gente tá apertando forte ele, a gente vai clareando, tirando o peso da mão para ficar mais claro o meio. Pronto. E daí do outro lado você vai fazer a mesma coisa, ó. Acho que eu vou pintar daqui pra lá primeiro, pra ir puxando a cor. Comecei aqui em cima do preto e fui puxando pra cá, pra gente ir fazendo o efeito. Assim, e aqui no meio a gente faz o degradê. Tá escuro com amarelo e vai ficando clarinho, ó. E aqui também. Tem que deixar esse branco no meio para dar aquela sensação de brilho, né? E olha que legal, como já dá um efeito de dourado no nosso sino. Eu vou querer até que aqui fique um pouquinho mais de marrom. Eu achei que ficou bem pouquinho. Eu vou passar mais roxo. Olha que bacana, né? A gente já consegue enxergar aí os reflexos e a luz. Agora a gente vai fazer isso praticamente com tudo. Mas o que que acontece? Tá vendo que a sombra tá aqui, ó? E essa parte da frente, ela é maior, ela tem mais volume. Então, a gente vai fazer um pouquinho mais pra cá a sombra. Aqui tá aqui, a gente passa um pouquinho mais pra cá. Então, sempre pega o roxo, passa bem fraquinho, que daí qualquer coisa dá pra apagar. Só pra você marcar as áreas que você vai querer fazer as sombras, ó. Um pouquinho mais pra lá, e aqui também, vai vir um pouquinho mais pro lado. Então, vai começar aqui, vai vir pra cá, vai ter o brilho e começa a outra parte pra cá. Daí, a gente vai fazer de novo tudo que a gente fez, né? Passar aqui o preto, vai suavizando, vai passando já o marrom, vai levando mais pra lá. Olha aqui também o preto.
bem suave, e o marrom bem suave e vai indo pra lá, e o roxo. E do outro lado a mesma coisa, né? A gente vai misturar aqui um pouquinho do marrom, e aqui também um pouquinho do marrom, e fortalecer um pouquinho esse roxo, que eu passei bem fraco. Feito isso, novamente, amarelo. Vamos lá, a gente passa aqui o amarelo em cima de tudo. Deixa eu virar um pouquinho para ficar mais fácil para mim pintar. E tenta manter a luz, né, o brilho ali onde você colocou. Deixar um pouquinho maior aqui, talvez. A gente vai regulando conforme precisa, tá? Daí aqui, pintar por cima também. Olha que legal. Aqui é o brilho. Aqui é o brilho. Pronto. Ó, mais uma faixinha. Que lindo, né, gente? Então, vamos para a parte de baixo. Novamente, pular um pouquinho só mais pra cá, tá? E puxar as sombras pra este lado aqui, ó. Aqui também. Então, puxa um pouquinho mais pra cá. E faz as sombras mais pra lá. Pega o preto, já faz a mini sombrinha dele aqui, assim. Aqui também. O marrom. Mônica, eu preciso usar todas essas cores? Bom, gente, dá pra fazer só com roxo, fica uma tonalidade de dourado. Deixa eu até mostrar pra vocês que eu tava treinando numa folha assim como eu ia explicar, ó. Aqui eu fiz um efeito só com o roxo, ó, como fica. Fica um tonzinho bem mais fraco, né? Também foi pintado super à pressa, só pra explicar mais ou menos. Aqui tá mais ou menos o efeito que eu quero passar pra vocês, tá? Então, sim, dá pra fazer só com roxo, ele fica uma tonalidade mais clara, como se estivesse bem de dia mesmo, sabe? Então, não precisa ter todas as cores, você pode ir usando o mesmo tom, escurecendo umas áreas, deixando mais claro, tá? Deixa eu pegar o roxo aqui. Do outro lado, vou passar aqui um marronzinho bem de levinho. Aí vamos pro nosso amarelo. É legal ir fazendo assim, parte por parte, e ir vendo, né, o resultado, o efeito, como fica. É muito legal, porque parece que não vai dar em nada, mas quando a gente termina de pintar, dá aquela satisfação de, nossa, que legal que ficou, sabe? E eu acho que isso é algo bem bacana mesmo, então, nossa, fica muito bom. E eu não tô pintando nem com paciência, né, gente? Vocês estão vendo, eu tô pintando bem rápido, porque eu queria que o vídeo saísse bem rapidinho, assim, tipo, não ficasse tão comprido, mas ele vai ficar, porque mesmo eu pintando rápido, não sou tão rápido assim, não, né? Se você pintar em bolinhas pequenininhas, que nem eu ensino no vídeo de degradê, que eu vou deixar aí em cima, que eu já falei pra vocês, no início do vídeo, pode ver nas descrições também esse vídeo, tá? Que eu vou deixar pra vocês lá, o link. Se você aprender a fazer degradê da forma que eu ensino lá, em bolinha, com muita paciência, meu, seus desenhos vão ficar demais, sério, demais mesmo. É que pra esse efeito aqui, como são reflexos, né, não precisa ser tão perfeito, ó, que nem aqui. Eu achei que o brilho tinha que ser maior, ó, acabei deixando menor desse lado. Tá errado, vamos ver se a borracha ajuda. O certo seria uma borracha bem fininha, sabe? Mas não achei a minha. Como não achei a minha, vai essa. A gente vai passando bem de leve assim em cima, ó, pra ir aumentando aqui a claridade dos dois lados. Então você consegue consertar aí o seu degradêzinho do meio usando a borracha, tá? Tranquilo. Olha que legal, quanto mais partes a gente pinta, mais cara de dourado dá, né? Muito bacana ver isso. E daí, vamos pra parte de cima. Então, vamos fazer as sombras daqui. Eu vou fazer ela mais pra dentro, o certo seria mais pra fora, tá? Mas eu vou fazer aqui mais pra dentro. Bem pouquinha coisa, só pra dar uma pequena diferença. E já vou ir marcando aqui onde eu quero que fique o reflexo. E aqui também, vem pra cá
pouca coisa. E faz a marcação. Já vou aproveitar e fazer também a sombra aqui. Fazer uma sombra embaixo das duas laterais do laço, com o roxo. Sempre faz com o roxo fraco, tá, gente? Depois vocês vão acrescentando as outras cores, sem problema. Ó, fiz aí mais ou menos um rascunho de guia. E agora vamos com o preto. Então, o preto aqui, né, vamos passar um pouquinho pra cá. Passar aqui bem suave. E aqui um pouquinho mais suave também. O degradê. Vou pegar o marrom e vou passar, então, também de uma maneira suave aqui em cima para misturar as cores, que nem a gente já fez embaixo. E aqui também em cima do preto, né? E indo pro lado. E do outro lado bem de leve mesmo, só para misturar os dois tons. Às vezes nem precisa misturar se não quiser, como vocês viram. Teve o sino lá que eu fiz, é inteiro só com roxo, né? E aqui na parte de cima a gente acompanha mais ou menos o formato, né? Daí ele vai voltar a ficar mais pra cá. Então aqui vai ter uma pequena sombrinha. E aqui também vai começar aqui a sombra. Daí a gente pega o marrom. Passa aqui, acompanhando a linha de baixo aqui que a gente tava fazendo, né? E aqui vai ficar pouca coisa de sombra. E pega o roxo, para complementar aí os nossos degradês, né? E aqui também. Do outro lado, a gente vai passar, então, um pouquinho de marrom aqui nessa área. E vamos pegar o amarelo e começar a fazer a pintura e fazer o degradê aqui no meio, um pouquinho mais fino. Vocês viram que começou bem grande, né? E ela vai afinando, conforme o sino vai afinando também. Então, do outro lado também aqui a gente já pinta. E faz o degradê aqui no meio. E vamos pra cima. Então, a gente vai aqui onde tá a sombra, apertar um pouquinho mais e fazendo o degradê no meio também, de uma maneira que ele vá afinando conforme vá pra cima. Ó, a gente vai pintando aqui o amarelo, em cima do preto e do marrom, misturando bem as cores e vai meio que afinando conforme vai indo pro meio aqui, ó. Pra ficar bem alinhado o brilho. Pronto, ó. Tá vendo? Começou tipo um triângulo. Foi afinando. Não ficou exatamente no meio, porque essa parte aqui acabou cobrindo um pouco, né? Aqui, daí eu quis alinhar. Então, ficou assim. Mas ficou bem legal também. Já deu um efeito bem bacana, né? Daqui na parte de cima, se vocês quiserem escurecer bem pouquinho, porque tem um brilho bem no meio, com marrom, pode também, né? Quanto mais escuro normalmente a gente deixa em volta de um brilho, mais ele destaca. Olha que efeito mais lindo, né, gente? Tá muito, muito bonito esse efeito. Aqui eu vou dar uma arrumadinha no meu brilhinho do meio. Pronto, ó, essa parte já tá pronta. E agora a gente vai pra parte de baixo do sino. Vamos fazer essa bolinha aqui, ó. A gente vai pegar o roxo, sempre pega o roxo e faz bem de levinho, porque daí dá pra apagar, né? A gente define que aqui vai ser na linha onde tá a luz, vai ter um brilho aqui, ó. Então, eu vou dar um espaço pra ficar uma linha. E vou fazer praticamente o contorno dessa bolinha aqui bem de leve, ó. Pra ficar esse espacinho aqui assim, que vai ser um tom mais claro, um espaço de reflexo. E vai acompanhando o formato arredondado. Ó, conseguiram entender o efeito? Então, você vai fazendo isso. Aqui vai ter uma pequena sombra mesmo, da parte de cima do sino.
tipo olho, né, praticamente. Daí a gente vai fazendo essa curva para que tenha um efeito de brilho nessa parte aqui, ó. Então aqui onde eu deixei branco, seria a ideia do brilho. Então se eu deixei aqui mais escuro, eu tenho que fazer um degradê e clareando e formando algo redondo ali no brilho, né? Uma curvinha mais arredondada, ó. Vamos começar assim, e daí conforme a gente vai pondo as outras cores, a gente pode ir até aumentando. Daí agora eu vou partir para o preto ou o marrom? Acho que eu vou para o marrom, gente. Vou passar um marrom bem de suave aqui, ó, em cima para fazer a sombra. E vou pôr o marrom mais nos cantinhos. Só que também tem o preto, né? Então, vou passar aqui mais ou menos, só pra mim ter uma noção de onde eu quero que fique o marrom, pra daí eu pegar o preto também. Então, o preto, ele vai ficar só nas áreas bem mais escuras, que vai ser aqui, mas bem de leve, não aperta de jeito nenhum, tá, gente? Ó, bem de levinho mesmo, daí ele vai ficar mais pro canto aqui. E daí você já faz um degradezinho, deixando ele bem mais claro, bem mais suave, conforme vai descendo. E pega já o marrom, pra ir misturando essas duas cores. Ó, e fazendo a volta, tá? Então é assim, esse lado aqui é escuro, mas ele tá clareando conforme vai pra lá. Então, a gente começa aqui, tipo assim, ó, um marronzinho um pouquinho mais forte e tal. Mas conforme vai indo pra lá, ele vai clareando esse marrom, que vai virando o roxo. Então, você vai pegar o roxo novamente, ó. Fiz uma marcação ali forte, tá vendo? Precisa de uma borrachinha pequena, mas a minha não é, né? Então, vamos apagar assim. Então, tem borracha, gente. Borracha é amiga... Tudo bem que ela puxou as outras cores ali pro meu brilho. Qualquer coisa também dá pra passar caneta branca, tá? Então, façam com calma. Qualquer coisa, caneta branca resolve. Né? Dá pra pintar tudo mais forte e passar caneta branca no brilho também. É super tranquilo. O espaço é pequenininho e era legal a gente ter deixado um espaço pro amarelo antes do branco, né? Então, eu vou dar só uma pequena apagadinha aqui, assim. Só pra limpar um pouquinho mais a área do brilho pra mim pôr o amarelo. Daí agora a gente vai vir, então, com o amarelo. O amarelo você passa em cima de tudo, tá? Eu acho que eu vou passar, gente, um roxo bem suave aqui nas bordinhas, aqui, ó. Nessa parte mais clara. E daí vai clareando conforme vai pra lá, pra ficar mais amarelo o outro lado. Ó, assim. E daí a gente vem com o amarelo em cima de tudo. Menos do brilho. Então, ó, passa ele meio que forte em cima das outras cores aqui, pra misturar. E na parte do brilho, ele também vai ficando mais claro. E a gente vai fazendo aí um degradê meio circular aqui, assim. Pra dar esse efeito de ter um brilhinho ali, né? Ficou legal? Ficou legal. Mas eu achei assim que não realçou. Então, pra realçar, como a gente faz? A gente escurece. Então, realçar brilho, gente, é o seguinte. Você deixa tudo mais escuro que realça o brilho. Então, eu vou passar o preto. É sempre bom fazer clarinho, porque depois é só ir você acrescentando mais tons, né? Então, vou fazer aqui um pouquinho mais forte as cores, pra destacar mais. Então, peguei o preto, dei uma boa escurecida ali. Já vim aqui com o marrom pra misturar as cores. Então, eu tô assim, apertando um pouquinho mais, pondo um pouquinho só mais de pressão, tá? E fazendo o degradê conforme vai pro lado. Assim. E daí, vindo com o roxo novamente. Ó, como agora deu um destaque ali no brilho, né? Talvez eu tenha escurecido demais. Talvez sim.
isso depende do gosto de cada um, tá? Bom, agora a gente vai fazer a sombra dessa parte de dentro aqui do sino, então é bem escuro. E você pode começar então já com o preto aqui em cima, fazendo uma sombra, ó. Faz todo o contorno aqui com o preto. Deixa ele bem escuro nessa parte. E vai fazendo um degradê, mais ou menos seguindo o formato arredondado, ó. Então, aqui fica mais escuro e vai clareando nessa direção aqui, ó. Se você fizer em bolinha, fica até melhor, tá? Vou fazer assim, depois a gente vai escurecendo mais se precisar, tá? Do outro lado também. Opa! Aqui assim. Segue o contorno. Se você quiser apontar o lápis preto e fazer uma linha fininha, a Mônica não apontou aqui, né? Muito, mas tá bom. Tenho dó de apontar preto, gente. Acho que é o lápis de cor que a gente mais usa, então eu tenho muita dó de apontar essa cor. Então, a gente vai fazendo aí, ó, um degradê. Pra baixo. Feito isso, daí você vai pegar o marrom e vai passar por cima. Que vai ser aquele mesmo degradê que a gente treinou usando as cores, né? Roxo, marrom, preto. Assim, quase não vai sobrar o roxo, porque eu não deixei muito espaço, então vou misturar aqui um pouquinho. Outro lado também. Pegar o roxo. Marrom aqui pra consertar um pouquinho. Tem que ficar arredondado pra baixo, tá vendo? Assim. E daí a gente pega, então, o amarelo pra tá passando em cima aí de tudo e deixar com uma cara mais de dourado, né? Tem gente que gosta de deixar assim, ó, com o roxo mesmo. Mas daí fica do gosto de cada um. Olha que legal, né? Já dá aquela profundidade, né? Quanto mais escuro a gente deixa essa área de cima, mais profundidade dá. Então isso é bem bacana. Então, tô até passando preto aqui exatamente para deixar o mais profundo ainda, dar mais profundidade. Pronto. Olha que legal, né? Agora eu vou para outras áreas que eu quero dar um efeito dourado aqui. Na verdade, nessas fitinhas que tem aqui no laço. Só que a gente tem que definir onde vai ser a luz, né? Então eu quero que a luz seja aqui nessa parte mais curvadinha, aqui bem no meio dessa curvinha. Então, eu vou pegar as pontas e vou passar o roxo, ó. Então, vou passar aqui, ó, o roxo, dando uma claridade pra lá. Aqui também. Aqui do outro lado vai ter bem pouquinho, quase nada de roxo. Daí tem a parte daqui. Luz pra cá. Vou passar só um pouquinho de marrom aqui no início pra ficar um pouquinho mais escuro.
E eu vou fazer, gente, isso praticamente aqui com todos os pedacinhos da fitinha do laço, né? Vou definir onde fica mais ou menos a luz e vou fazendo as sombras aí com o roxo e o marrom. Daí é só pegar o nosso amigo amarelo e ir passando, lembrando de deixar o brilho, né? Deixar a área branca para dar efeito de brilho, ó. E assim aqui embaixo também. Ó, você pintou o laço e achou que o brilho não tá tão legal, daí sim você pode ir escurecendo mais as áreas, né, pra dar mais efeito de brilho na área que você quer. Então, vou escurecendo mais alguns pedaços aqui pra dar mais efeito ainda de dourado. Realçar o brilho, certo? E depois eu vou fazer isso com todo o lacinho. Agora, sobre essa parte de cima, vocês têm que fazer nessas bolinhas aqui, ó, a mesma coisa que a gente fez nesse, tá? Então, é difícil sim, porque é bem pequenininho. Então, você tenta dar um espacinho, aponta bem o lápis, tenta fazer aí o contorno mais ou menos aqui, assim, ó, da bolinha. Ó. Se quiser, pode passar só uma cor, né? Tô fazendo aqui um roxo. Também não tem problema, né? Se passar em cima do brilho, gente, tem caneta branca que ajuda, tá? Vai sem medo. Bom, passei um pouco do roxo. Eu vou passar um pouquinho de marrom só num cantinho aqui pra dar uma escurecida. Nesse lado aqui, mais longe da luz. Pronto. Se quiser, dá pra passar o preto também. Vou passar um pontinho de preto, vai, só pra ter um reflexo. E nesse de baixo, acho que eu vou passar só um pouquinho só de marrom de um lado aqui, assim, quase nada, um risquinho. Bom, agora dei uma pontada aqui no amarelo. E vamos passar em cima de tudo. Você pode passar em cima de tudo, eu acho que eu vou usar a canetinha branca pra fazer o brilho. Então, eu vou passar aqui em cima de tudo, tá? Se você não tiver caneta branca, daí é bom só ter um cuidado a mais. Ou você pode usar branquinho escolar. Põe um pouquinho de branquinho na ponta de um palito de dente. E daí você faz os pinguinhos. Ó, daí você pode escurecer as áreas que você quiser. Então eu gosto de... Opa, quebrei a ponta. Dor de ponta bem afiadinha, essa é isso, né, gente? A gente quer carcar um pouquinho pra fazer uma sombra, daí ela quebra. Mas tá bom. E essa parte de baixo aqui, você pode passar um amarelo bem de leve, pra parecer que aqui tem uma luz. Ou mesmo, eu já vou explicar pra vocês a ideia que dá pra fazer, ó. Ou você passa assim, o amarelo, só que daí ele não fica com cara tanto de dourado, só ele, né? Então, você pode passar um pouquinho de roxo. Faz isso e passa um pouquinho do roxo, que o roxo ele deixa mais fraquinho, né? Deixa um ocre. Não posso passar direto o ocre? Pode, tranquilo. Eu vou passar aqui nas laterais o ocre, mas eu já vou explicar pra vocês o que eu gosto de fazer, na verdade, tá? E é isso, você deixa assim. Se você quiser fazer reflexo, faz, mas lembrando que daí não vai ser reto que nem esse aqui, né? Tem que seguir o formato ao contrário pra lá. E agora eu vou pegar a minha caneta Posca branca, não repare, ela tá sujinha. E não repare os barulhos, os vizinhos estão de reforma no meu apartamento. E vou fazer então os brilhinhos brancos aqui que foram meio que apagados, né? Na hora que eu pintei. Pronto, tem um brilhinho ali, ó. Nossa, caneta branca, gente, é uma benção, sério. Eu não sei nem se eu tento destacar um pouquinho o meu brilhinho aqui embaixo, que ficou meio apagado também. E agora, pessoal, uma dica de ouro pra vocês, que é a caneta gel dourada. Essa daqui, gente, é da Uniball Signo, tá? E a cor dela é Gold. Não sei aí se focou pra vocês.
Qualquer coisa eu deixo escrito aqui embaixo do vídeo qual é essa caneta, tá bom? E, gente, uma coisa que fica fantástico é você fazer toda a outline com a caneta dourada. Por quê? Deixa um efeito mais realista, porque apaga esses contornos pretos do sino. Então é assim, gente, eu tô assim atrás de caneta gel, sério. Por quê? Porque quando a gente passa lá em cima do preto, ela apaga o preto, então você consegue dar um contorno mais suave para os seus desenhos, então é muito bacana. A única dificuldade é que ela demora um pouco para secar, então você tem que tomar cuidado para não borrar, tá certo? Então vamos passar no contorno só para vocês verem a diferença que dá. Outra coisa também é que eu tremo, né, gente? Então se você não tremer, é melhor, porque daí o sino não fica torto, ó, que nem eu já tremi aqui, ó. Então eu vou indo bem aos pouquinhos para tentar não tremer tanto. Ó, fiz uma linha. Olha a diferença que deu, né? Já não ficou mais realista? Muito bacana, né? Então a gente vai fazer isso com todas as partes douradas. Olha, gente, contornar eu já tremo e gravando, com essa pressão de estar gravando, pior ainda, aquele medo de perder o vídeo e ter que refazer é grande, né? Daí a gente vai contornando com medo mesmo. Tem muitas pessoas que falam pra mim, como você consegue fazer a outline sem tremer? Gente, eu tremo, total, tremo mesmo. Tanto que esse desenho do sino eu fiz no Ibis Paint, que lá deixa, né, o traço bem liso. Assim, senão, tchê, ó, olha que legal. Tá vendo que bacana? Fica assim muito realista quando você passa essa caneta aqui. Então, tenta cobrir aí todo o preto, tá? Ó, que lindo! E a gente vai fazendo todo o desenho. Se fica meio tortinha, é porque eu contorno meio torto, tá, gente? Não é a caneta, não, que não fica legal. Aí, pronto. Passar aqui também. Outra cara, né, gente? Outra coisa. E daí, vamos passar também aqui. Eu vou pintar toda essa parte aqui, que eu acho que fica legal, porque aqui fica tipo como se fosse um reflexo, né? E aqui embaixo também podia ser um reflexo. Então, eu vou passar, eu vou cobrir todo o preto dessa parte de baixo aqui. Eu vou pintar. Olha, eu já deixei tortinho, daí passa aqui de novo o lápis. Eu ia deixar branco aqui, vocês viram que eu tinha deixado branco, exatamente para passar a caneta. Mas daí eu pensei, quem não tiver a caneta, né? Daí eu expliquei o que vocês poderiam fazer. Porque em cima, normalmente, de lápis de cor, as canetas, as gel, elas não pegam tão bem, tá? Então, onde você quer deixar a caneta gel, você não passa lápis de cor. Mas assim, em cima de caneta preta, que você usou pra finalizar algum desenho, daí ela pega bem mesmo, na verdade. Ah, talvez fique meio torto o meu sino, porque eu contorno meio torto, tá? Mas tá bom. Vamos contornar aqui. Círculo, então, gente, pior ainda pra contornar. Aí. Concentração. Olha que legal, né? Ele fica bem realista. Então, para as pessoas que gostam de dar um toque assim mais realista nos desenhos, isso é algo que deixa muito legal. Então você pode também arte finalizar um personagem com caneta preta e depois da pintura você passar a caneta gel, ou mesmo já contornar com a caneta gel também se quiser. Mas como eu falei, tem que ter muito cuidado, ela demora um pouquinho para secar, tá? E eu vou agora aqui fazer o contorno
das miçanguinhas aqui. Olha a diferença que dá, né? Você vendo o de cima com essa parte aqui. Eu devia ter contornado só metade do sino pra vocês verem a diferença, né? Não pensei, não pensei. Pronto. Olha que legal, gente. Eu ainda não contornei aqui, porque aqui eu ainda vou pintar o laço, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pintar o laço e já volto. Olha que lindo, gente. Ficou muito legal, né? Ah, Mônica, mas eu queria ter visto você pintar o laço, queria ter visto como faz esses efeitinhos que você fez depois com o branco. Então, gente, eu gravei tudo pra vocês, tá? E eu vou liberar no próximo vídeo, então se alguém quiser continuar o desenho junto comigo, pintando o lacinho, fazendo esses efeitos, é só assistir o próximo vídeo, então se inscreva aí no canal e ative o sininho pra você não perder, tá certo? Que logo eu libero pra vocês essa semana mesmo. Então, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do efeito de dourado. Espero que vocês façam, que vocês treinem, tá? Espero que tenha dado para entender também. Então, deixa aí nos comentários se você conseguiu entender, conseguiu fazer, que eu adoraria saber. E se você fizer, por favor, me marca lá no Instagram, que eu adoraria ver como ficou. Tá certo que eu exagerei no dourado aí nesse desenho. Tem dourado em tudo, né? Eu exagerei com a caneta dourada no laço. Acho que se fizesse um contorno mais escuro em volta do desenho todo aqui, ia chamar até mais atenção, ia destacar, porque como o fundo não tá pintado, ele meio que dá uma apagada, né? Ah, e outra coisa, coisas metálicas assim, não refletem a cor que está em cima? Sim! Tá vendo todo esse vermelho que a gente usou? Vocês podem sim fazer um reflexo, né? Tipo, aqui tem um dourado, daí não vai parecer mudar tanta coisa. Mas você pode sim deixar uma coisa mais avermelhada aqui assim, ó. Por causa do reflexo do que tá em cima. Então, tranquilo, você pode passar assim uma coisa mais avermelhada, tá vendo? Pra dar esse reflexo aqui nas laterais também, tá? Ó, daí vai ficar assim. Pois bem pouquinho. Então é isso, se gostaram, clique em gostei porque ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!